Bom, pessoal, nós vamos resolver essa integral aí, que é a integral da secante de x dx. Pois bem, vamos começar. Para iniciar, nós vamos começar pensando na secante de x como sendo 1 sobre o cosseno de x. Tá. Agora vem uma sacada interessante, que é a gente pensar em multiplicar o cosseno em cima, multiplicar em cima e embaixo pelo cosseno de x, tá? Então a gente vai pensar em multiplicar em cima pelo cosseno de x e embaixo também pelo cosseno de x, tá? E aí a gente vai ficar com secante de x igual a o cosseno de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Pois bem, a gente tem essa relação. Agora, eu chamo vocês para observar o denominador. Perceba que é cosseno ao quadrado de x. E isso lembra uma relação. A gente consegue lembrar que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, se eu mexer um pouquinho nessa relação, eu consigo visualizar o cosseno ao quadrado de x. Então, cosseno ao quadrado de x será igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Pois bem, é isso aí. Então, aqui embaixo da minha relação, eu vou ter então que onde tem o cosseno ao quadrado de x, agora vai ser 1 menos seno ao quadrado de x. Então, eu vou substituir isso na minha integral. Então, eu vou ter agora a integral do cosseno de x sobre 1 menos o seno de x, seno ao quadrado de x dx. Pois bem, agora a gente pode utilizar uma técnica que é a substituição simples, tá? A gente pode, por substituição simples, porque a gente ficou agora com a integral de cosseno de x sobre 1 menos seno ao quadrado de x dx. Mas perceba, eu vou chamar de u o meu seno de x, tá? Porque quando eu derivar, fizer du dx, eu vou ter o seguinte, que a derivada do seno de x vai ser o cosseno de x. E aí o meu du será então o cosseno de x dx. Pois bem, é um termo que a gente consegue visualizar que ele está bem ali acima, né? A gente consegue visualizar o cosseno de x dx lá em cima. Pois bem, agora nossa integral terá a cara de du, a integral de du sobre 1 menos o ao quadrado, né? Pois bem, eu convido vocês a visualizarem agora o denominador, né? O denominador, porque a gente tem essa expressão, né? A gente temos aqui 1 menos u ao quadrado, né? Isso lembra o quadrado da soma pela diferença, né? O produto da soma pela diferença, na verdade. Onde eu tenho 1 mais u, que multiplica 1 menos u, tá? Pois bem, eu vou substituir isso na minha integral, né? Então vai ficar a integral de du sobre 1 mais u e multiplica 1 menos u. Pois bem, agora
nós podemos resolver por frações parciais, tá? Resolvendo por frações parciais. Isso fica o seguinte: por frações parciais, eu vou dizer que eu tenho um termo que esse denominador ele vai ser dividido em duas frações. Na verdade, essa minha integral vai ser dividida em duas frações, né? Esse termo aqui eu posso dividir ele em duas frações, né? Onde eu tenho uma fração eu tenho o denominador 1 mais u, e uma outra fração eu tenho o denominador 1 menos u, né? E aí eu tenho o seguinte, que eu vou dizer que eu tenho um certo numerador, que é a, sobre 1 mais u, tá? Mais b, que é outro numerador, a minha segunda fração, sobre 1 menos u. Pois bem, isso tem que ser igual a 1. Isso tem que ser igual a 1 sobre 1 mais u, que multiplica 1 menos u, tá? Porque é o que nós temos aqui desse lado, né? Então, nada mais justo que a soma de fração resulte nisso. Pois bem, agora a gente pode fazer uma multiplicação pelos dois lados, né? Da igualdade, onde desse lado eu posso fazer assim, ó. Então, tem uma minha igualdade. Desse lado, eu vou multiplicar por 1 mais u, que multiplica 1 menos u, e desse lado, tá? Eu farei o mesmo. Eu farei o mesmo, tá? Eu farei o mesmo aqui. Vou multiplicar aqui por 1 mais u, que multiplica 1 menos u. Fica claro que isso se cancela, né? Na verdade, porque essa razão é igual a 1. E aqui eu posso aplicar a distributiva desse lado, né? Então, aplicando a distributiva, eu terei o seguinte, que 1 mais u, que multiplica 1 menos u, multiplicar a, mais, isso dividido por 1 mais u. Aqui desse lado fica 1 mais u, que multiplica 1 menos u, que multiplica b. Isso sobre 1 menos u. Isso tem que ser igual a 1, tá? Pois bem, agora a gente consegue visualizar que tem termos que eu posso cancelar, né? Porque aqui eu tenho 1 mais u, cancela com 1 mais u. Aqui eu tenho 1 menos u, que cancela com 1 menos u. Pois bem, então eu vou ficar com 1 menos u, que multiplicar, mais u mais u, que multiplica b. Isso tem que ser igual a 1. Pois bem, agora a gente vai fazer uma comparação entre os polinômios, tá? O que tem na esquerda com o que tem na direita. Se a gente parar para perceber, não, mas antes a gente pode fazer a distributiva, né, para facilitar, é mesmo. Eu posso distribuir isso daqui, porque aí fica mais fácil da gente visualizar, né? Assim fica complicado. Então, distribuindo, isso vai ficar A menos AU mais B mais BU. Isso tem que ser igual a 1. Pois bem, agora a gente pode colocar os termos em evidência, tá? Onde eu tenho U em evidência, vai ser igual a B menos A
Pois bem, e os outros termos que não estão acompanhados por nenhuma variável. Pois bem, mais A mais B tem que ser igual a 1. Ok. Agora a gente pode sim fazer a comparação entre os polinômios, né? O que tem na direita, o que tem na esquerda e o que tem na direita. Aqui é como se eu tivesse só o termo nesse polinômio aqui. É como se eu posso visualizar um polinômio da seguinte forma, onde eu tenho 1 mais u que multiplica zero, porque o u não aparece aqui. Na verdade, eu não tenho o termo bonitinho do u aqui, né? U vezes alguma coisa, como aqui aparece, né? U vezes b menos a. Não tem desse outro lado, do lado direito da minha equação. Mas eu posso fazer essa comparação. Eu posso pensar que o u está multiplicado por zero, né? Já que ele não aparece. Pois bem, então eu vou fazer essa comparação, né? A partir disso eu posso extrair um sistema. Um sistema onde eu tenho que b menos a é igual a zero e a mais b é igual a 1. Então eu tenho um sistema, né? Onde eu tenho duas equaçõezinhas, duas relações. E aí eu posso fazer o seguinte. De 1 eu obtenho o seguinte. B menos A é igual a zero, né? Isso implica que B é igual a A. Pois bem, obtemos. E agora, fazendo, na verdade, substituindo o que eu obtive aqui, né? Será uma relação 2. Substituindo 2 em... Eu posso escolher para substituir em 2, né? Substituindo... Na verdade, eu obtive 3 aqui, né? Então, substituindo 3 em 2, tá? A mais A é igual a 1, né? Porque aqui A mais B é igual a 1. Então, se B é igual a A, então A mais A é igual a 1, né? Isso me dá 2A igual a 1. Isso implica que A será igual a 1 meio, tá? A será igual a 1 meio. E aí eu tenho o quê? Eu tenho que, se A é igual a B, isso implica que B é igual a 1 meio também, tá? Então, obtivemos A e obtivemos B. Pois bem, agora eu tenho os numeradores, né? Que antes eu não conhecia, era A e B. Agora eu tenho os valores dele, tá? Então, agora a minha integral ela pode ser vista como a seguinte soma de fração, né? Porque agora eu tenho 1 meio. E aí o que tinha na minha integral aqui, né? Ó, veja bem, ela está aqui, ó. Eu posso visualizar aqui, ó. A é 1 meio, né? Então agora eu vou ter integral de 1 meio, vai ficar 1 sobre 2 vezes quem, ó? 2 vezes 1 mais u. 1 mais u, tá? Mais 1 sobre 2 vezes, já que b é 1 meio também, 1 sobre 2 vezes, agora, 1 menos u. 1 menos u, tá? Isso deu. Agora veja bem, aí a gente saiu de uma integral que era complicada para uma integral simples, né? De ser resolvida. Agora eu posso separar as integrais, né? Porque isso fica a integral de 1 sobre 2, 1 mais u, du, mais a integral de 1 sobre 2 vezes 1 menos u, du. Pois bem, isso a gente pode resolver nessas integrais aqui. E essa integral aqui, tá? A gente pode fazer ela, tá? Integral 1 e a integral 2, tá?
Vamos resolver um, né? Vamos resolver um, tá? E aí, resolvendo um, a gente já consegue visualizar que aqui tem uma constante, né? Então, aqui vai um meio, né? Um meio sai para fora, porque esse cara que está aqui fica integral de 1 sobre 1 mais u du, tá? Agora a gente tira ela por uma substituição simples, não é isso? Por substituição simples. Tira elas por uma substituição simples, tá? Onde eu digo que u é igual a 1, ou eu posso chamar, já que tem u aqui, eu posso chamar de outra letra, né? V. V é igual a 1 mais u. 1 mais u, e aí eu vou eu posso derivar, né? Que eu vou chegar, na verdade, que dv tem que ser igual a du, né? Porque eu vou ver, ó, eu vou fazer dv du igual d du de 1 mais u, né? E vai ficar ddu de 1, constante, zero, mais du, né? Du, claramente, a gente obtém que isso vai ser 1, tá? Isso implica que dv é igual a du. Ok, dv é igual a du. Agora a gente temos a integral. Aqui nós teremos um meio da integral de 1 sobre v dv. Isso é o 1 meio do ln de v. Beleza, mas quem é v, né? Quem é v? V é 1 mais u, né? O v é 1 mais u. 1 mais 1. 1 mais u, né? Eu tenho uma dificuldade de falar. O 1 mais u. Então, o ln de 1 mais u. Beleza, 1 meio do ln de 1 mais 1. Então, de 1 mais u. Agora, o que acontece? Agora a gente vai resolver a 2, né? De maneira bem similar. Só que aí vai ter uma mudança, né? Que a gente vai ver. Resolvendo 2, nós vamos ter integral de 1 sobre u menos agora, né? Menos u du. Novamente, por substituição simples, podemos chamar v de 1 menos u, e aí dv será igual a menos du agora, né? dv será menos du. Essa é a mudancinha que tem em relação lá em cima. dv é igual a menos du. Pois bem, agora a gente pode colocar, na verdade vai ser igual a o 1 sobre v, na verdade tem um menos, tá? O menos eu já pus aqui de fora porque ele pode sair da integral, né? Então menos dv. Isso, a integral de 1 sobre v dv é o ln de v, né? Então vai ficar menos o ln de v. Só que quem é v? V é 1 menos u. Tá? Ok. Então, colocando lá na nossa fórmula da integral, a gente terá que a integral será 1 meio. Nós teremos que a integral será 1 meio do ln de 1 mais u, tá? Do ln de 1 mais u, menos, porque tem esse menos aqui, tá? Menos, tá? Menos 1 meio do ln de 1 menos u.
tá? Ok. Eu ainda posso fazer algumas manipulações aqui, porque isso podemos botar algum meio em evidência, né? Então isso fica com o ln de 1 mais u menos o ln de 1 menos u. A gente ainda pode usar a propriedade do logaritmo, né? Porque isso vai ser o ln da razão desse cara por esse, né? Da razão entre esses caras. Então, a gente teremos que isso vai ser 1 meio do ln de 1 mais u sobre 1 menos u, tá? Só que perceba uma coisa, quem é u, né? Quem é u? U vai ser justamente quem a gente nomeou aqui bem em cima, né? O U ele vai ser o seno de x, tá? Então, isso vai ser igual a 1 meio do ln de 1 mais o seno de x sobre 1 menos o seno de x. Pois bem, ok. Agora, vamos fazer mais algumas manipulações, que é justamente eu multiplicar aqui, ó. Tá vendo o argumento do ln? Eu posso multiplicar aqui pelo conjugado, né? Que é justamente o denominador com um sinal trocado. Então, beleza. Eu posso multiplicar, né? Vou levar esse 1 meio. Vamos resolver isso aqui. Aí, como é que fica isso, né? Porque eu tenho 1 mais o seno de x sobre 1 menos o seno de x. Multiplicar pelo conjugado vai ser pegar o numerador e trocar o sinal, né? Multiplicar pelo sinal trocado, então isso vai ser 1 mais o seno de x, vou multiplicar por isso. E aqui vai ser 1 mais o seno de x também. E aí eu consigo visualizar que isso será 1 mais o seno de x ao quadrado. E isso será o quadrado, ou será o produto da soma pela diferença, né? Onde eu terei aqui o 1 ao quadrado menos o seno ao quadrado de x. Pois bem, isso aqui, abrindo esse cara, a gente terá que isso será o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro, que é 1, né? Não precisa colocar, vezes o segundo, que é o seno de x, mais o quadrado do segundo, que é o seno ao quadrado de x, sobre 1 menos o seno ao quadrado de x. Pois bem, aqui embaixo lembra uma coisa, né? Que é a relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de x a gente já viu, mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Pois bem, a gente pode manipular isso daqui, né? Aqui tem 1 menos o seno, então isso fica cosseno ao quadrado de x, fica 1 menos o seno ao quadrado de x, tá? Então a gente pode mudar esse denominador aqui por o 1 menos o seno ao quadrado de x, né? Então isso vai ficar 1 menos duas vezes o seno de x mais o seno ao quadrado de x. Pois bem, isso sobre 1, na verdade eu já mudei, então vai ficar o cosseno ao quadrado de x. Ok, então nós vamos perceber algumas coisas, né? Que a gente pode fazer algumas manipulações ainda. Vamos separar aqui em três frações, tá? Nós vamos separar aqui três frações, onde aqui eu vou ter o 1 sobre o cosseno ao quadrado de x, tá? Menos duas vezes o seno de x sobre o cosseno ao quadrado de x, mais o seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Pois bem, aqui a gente tem que se lembrar de algumas coisas. Veja só, esse cara aqui, 1 sobre o cosseno ao quadrado, lembra uma relação para a gente, que é a secante. Que a secante de x é 1 sobre o cosseno, né?
1 sobre o cosseno de x. Pois bem, mas veja só, aqui está 1 sobre o cosseno ao quadrado de x, né? Então, então isso vai nos dizer que estamos tratando da secante ao quadrado de x, tá? Estamos tratando da secante ao quadrado de x, porque temos 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Ok. Aqui lembra uma outra relação para a gente, que é a relação da tangente, que é o seno sobre o cosseno de x. Seno de x sobre o cosseno de x. Só que aqui está ao quadrado, então isso vai implicar na tangente ao quadrado de x. Pois bem, mudando esses termos, a gente fica com 1 sobre o cosseno ao quadrado, agora posso mudar, né? Passa a ser a secante ao quadrado de x, aí menos 2 vezes o seno de x sobre o cosseno ao quadrado de x, mais a tangente ao quadrado de x. Agora veja só, esse cara aqui, ele é secante, esse cara aqui é tangente. Nós só temos esse termo do meio que ainda está em termos de seno e cosseno, né? Então vamos ver se há uma forma de colocar esse termo aqui em relação onde eu tenho uma secante e uma tangente, né? Então será que tem como fazer isso? Tem. A gente pode visualizar esse termo aqui da seguinte maneira. Eu tenho aqui 2 vezes o seno, até aí tudo bem. Só que aí vamos pensar em abrir esse cosseno, né? Porque cosseno ao quadrado é cosseno de x. Né? Cosseno ao quadrado de x é cosseno de x vezes o cosseno de x, né? Aí eu posso visualizar isso da seguinte forma. 2 vezes o seno de x sobre o cosseno de x, tá? E pensar isso como, nesse outro cosseno, pensar como sendo o 1 sobre o cosseno de x, porque tudo bem, né? Aí eu já consigo visualizar, né? Porque eu vou ter 2 vezes o seno sobre o cosseno, a gente viu essa relação aqui, que é a tangente. Então, eu vou ter 2 vezes a tangente de x, que multiplica o 1 sobre o cosseno de x, que nós vimos aqui, que é a secante. Então, 2 vezes a tangente de x vezes a secante de x. Pois bem, agora eu posso mudar aqui, né? Então, isso vai ficar a secante ao quadrado de x menos 2 vezes a tangente vezes a secante de x mais a tangente ao quadrado de x. Tá? Pois bem, é isso. Agora, vocês devem estar se perguntando, beleza, a gente pode fazer mais alguma coisa? Sim, podemos. Eu vou convidar vocês a enxergarem que aqui eu tenho o quadrado da soma, tá? Porque, veja só, quadrado do primeiro, quadrado do primeiro, na verdade o quadrado da soma pela diferença, né? Não, na verdade o quadrado da soma, exatamente. Quadrado da soma, porque é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais, na verdade, deixa eu ver aqui. Porque eu vou ter o seguinte, ó. Na verdade o quadrado da soma pela diferença, né? Porque eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então eu tenho isso daqui, ó. Veja só. Eu tenho a secante, não, isso aqui tem que ser o quadrado da soma, a mais b ao quadrado é igual ao quadrado mais 2 vezes mais, exatamente. Mas aqui, na verdade, deve ter sido algum sinalzinho, né? Então, um mais... Na verdade, tá aqui
o erro, né? 1 ao quadrado mais 2 vezes o seno de x ao quadrado mais, tá, 1 mais, tá aqui, o erro tá aqui, ó, esqueci desse sinal, por isso que tava dando enganche. É 1 mais 2 vezes o seno de x mais seno ao quadrado de x. Olha aí, um sinal faz muita diferença, por isso que eu vi que tava dando enganche aqui. Então, sim, agora sim, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá? Então, isso é o quadrado da soma. Eu tenho, então, a secante de x mais a tangente de x ao quadrado, tá? Um sinal infeliz que quase estragava a questão. Pois bem, secante de x mais a tangente de x ao quadrado, ok? Aí eu tô brincando com isso daqui, né? Que é com essa relação aqui, né? Que a gente estava mexendo só no argumento, né? Agora que nós temos o argumento, vamos voltar aqui, né? Isso vai ficar 1 meio, isso vai ficar aqui, ó, 1 meio do ln, tá? O ln da secante de x mais a tangente de x ao quadrado. A gente tem uma propriedade no logaritmo que diz que se eu tenho o ln de alguma ou log ou ln de alguma coisa, e aqui eu tenho um expoente, esse expoente pode descer para cá. E é isso que a gente vai fazer. Então, isso será 2 dividido por 2 vezes, né? Eu posso deixar esse 2 aqui dividido por 2 e multiplicar por o ln da secante de x mais a tangente de x. Esse 2, evidentemente, 2 por 2, 2 dividido por 2 é 1. Então, isso sobra o ln da secante de x mais a tangente de x. E este é o resultado da nossa integral, tá? Pois bem, é isso daí. Espero que tenha ajudado e até a próxima. Um grande abraço.